Oiê! Então, sobre o coeficiente angular, que a maioria dos materiais chama de M, né? M minúsculo, denomina essa letrinha aqui, né? A maioria dos materiais vocês vão ver um Mzinho, né? Tá aqui. O que é isso, coeficiente angular, que tem a ver ali com a geometria analítica? Eu tentei fazer simulações dos principais casos para a gente poder entender. E um resuminho mesmo. Coeficiente angular de uma reta, né? Da reta, vou até colocar aqui. Coeficiente angular, então, tem a ver com ângulo. É a quantidade em graus, o valor em graus, ou quantificado, ou na unidade que eu necessitar trabalhar, que eu tenho aqui, nesse lugarzinho aqui, ó. Quanto que eu tenho de deslocamento em grau, quanto que mede aqui em graus, esse ângulo θ aqui, do eixo da abscissa até a reta. Então, nós temos a opção de quando é menor que 90 graus, né, de 0 a 90, entre 0 e 90, melhor dizendo, que é o agudo. Meu coeficiente angular, nesse caso, é positivo. E quando eu estou falando disso, eu estou expressando tangente. Aí eu tentei até fazer um desenho aqui, ó, mostrando o porquê de tangente. Tá aqui a reta, peguei um triângulo só para não ficar em cima do eixo, para mostrar. Então, é um triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa e catetos. Então, a tangente é ela que eu estou considerando para medir o ângulo, porque eu tenho cateto oposto por cateto adjacente. E, na verdade, aqui seria B e C. Inverti na hora de escrever para não rascunhar lá. Então, cateto oposto por cateto adjacente, né? A tangente, que é a nossa coca. Cateto oposto por adjacente. Quando eu tenho um ângulo reto, se eu estou falando de tangente, não existe tangente. Quando ela está paralela ao eixo Y, eu não tenho tangente, né? Porque, vamos pensar que, assim, resumidamente, eu vou dizer que a tangente ali ela é paralela ao eixo Y. Então, não existe, não tem angulação aqui, ó. É um ângulo reto, então não existe coeficiente angular. Aí, quando eu passo a ter maior que 90 e menor que 180, né? Um ângulo aqui é obtuso, eu vou ter coeficiente angular negativo. Cheguei no resultado positivo, eu sei que vai ser entre 0 e 90. Quando eu não consigo chegar a um resultado para M, o ângulo é reto, né? E aqui, quando eu estou trabalhando com ângulo obtuso, né? Entre 90 e 180, eu vou ter negativo. Então, tangente menor que zero, o resultado. Quando eu tenho aquele caso de paralelo ao eixo X, né? Que não vão se encontrar, então não existe como delimitar um grau aqui, né? Então, a tangente é nula, vale zero. Formas de identificar como que eu consigo trabalhar e chegar ao coeficiente angular, que é um elemento importante para mim da reta. Já eu vou estar falando de equação da reta também em outro vídeo. Posso considerar que o coeficiente angular é a tangente daquele ângulo, né? Sendo agudo, reto, obtuso, nulo. Posso trabalhar aqui com esse caso aqui, com 2 pontos, onde eu posso localizar, usando lá da notação da física, final menos inicial para y, dividido por x final menos inicial. E posso observar também a questão de como obter a minha tangente. Se eu não tiver o grau, como que eu obtenho a minha tangente, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Demonstrando aqui por exemplo. Aqui, eu vou denominar que eu tenho um ponto A, não tem valor para x, então 0, e y vale 1. Um ponto R, que eu tenho x3, ponto R não, perdão, reta R, ponto A, onde eu tenho x3 e y4. Lembrando sempre, né? X, y, só para a gente identificar. Como é que a gente resolve quando tem dois pontos? Y final menos y inicial, tá aqui. Então, o y final, que seria aqui meu ponto B, vai ser 4 menos 1, ó,
4 menos 1, dividido pelo x, 3 menos 0. 4 menos 1, eu estou trabalhando com o valor 3. Quando eu tenho 3 menos 0, eu venho e descubro que é 3. Então, meu coeficiente angular vale 1. E aqui eu posso fazer uma série de perspectivas e pensar. Mas primeiro vamos falar do exemplo B, que daí eu faço a correlação com esse daqui. Eu tenho um ângulo, ó. Tenho inclinação aqui. Eu tenho x e y. E uma reta R. Inclinação é só eu trabalhar com a tangente desse ângulo, que é a tangente de 45. Quanto vale a tangente de 45? Lá na tabelinha, 1. Então, quer dizer, eu estou trabalhando com 45 e 45 aqui. Se eu cheguei a 1, eu posso afirmar que é a tangente de 45. Então, tem inclinação de 45 graus aqui, ó. Eu vou observar aqui a minha inclinação. Então, vamos entender. M é positivo, tangente de θ é maior que 0. Joia! Aqui é o nosso caso. Então, eu tenho um ângulo agudo, que é 45 graus, né? Aproveitando essa situação, vamos entender um outro contexto aqui, ó. Esse aqui dá perfeitamente para eu entender. Onde é que eu estou intersectando o eixo da ordenada? Onde é que eu estou tocando no eixo de y? No 1. Então, existe um outro elemento que a gente vai falar também lá na equação da reta, que é o coeficiente linear. Mas isso é importante também para aquele assunto que a gente estuda com mais frequência no primeiro ano do ensino médio, que é função afim ou função do primeiro grau. Então, quem é meu coeficiente linear? A gente usa chamar ele normalmente por n, né? Nzinho minúsculo. E é o ponto, vou colocar aqui, que intersecta y, né? No exemplo A vale 1. Então, entendendo aqui, meu nzinho igual a 1. Então, no exemplo A, meu m vale 1 e meu n vale 1. Quando a gente está lá na primeira série do médio, a gente trabalha assim. F de x é igual a x mais b. A gente tem essa notação. Ou y é igual a x mais b. É nessa notaçãozinha aqui que a gente entra. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Eu tenho uma equação que dá uma reta, né? Quando eu expresso no gráfico. Então, é com essa coligação aqui que a gente faz. A gente consegue transpor, ampliar os nossos conhecimentos lá do primeiro ano aqui na geometria analítica também.